Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bá Gutierrez e eu estou no mercado de games e esportes eletrônicos há 8 anos, então daqui a pouquinho aí 9 e em breve uma década. Eu trabalhei bastante na parte de cobertura de torneios, de campeonatos, de jogos, então principalmente no âmbito digital, ali nos sites. Trabalhei no Omelete, trabalhei no IGN Brasil, no UOL, enfim. Fui tanto repórter como editora, né, chefe de redações. Trabalhei na TV também e atualmente eu sou criadora de conteúdo independente. Sou também consultora do nosso mercado de jogos, de esportes eletrônicos, enfim. E também sou colunista do Terra Game On. Quando a gente fala sobre produção de conteúdo, roteiro, enfim, quando você vai pensar ali num assunto, num vídeo para ser feito, você precisa estar atualizado. E aí, como que é para ficar em dia com todas as notícias e informações? Porque o nosso mercado é rápido, entendeu? Às vezes, de um dia para o outro, uma informação, uma notícia acaba perdendo relevância. Então, fique atento na hora de fazer um vídeo, considerando também o tempo de edição, de captação e quando ele vai ser lançado, quando a gente fala sobre notícias quentes. A gente também tem conteúdos que são mais relacionados a buscas que as pessoas fazem o tempo todo, que são sem ali um tempo determinado, que não vai ficar velho, não vai ficar, sabe, algo antigo. Por exemplo, quando a gente fala sobre esportes eletrônicos, uma pessoa sempre vai querer entender como que foi o primeiro campeonato de esportes. E isso é uma pesquisa recorrente. Mas agora, o que aconteceu literalmente no campeonato desse último final de semana é uma coisa que precisa de tempo. Então você precisa estar atento a isso o tempo todo. E aí, quais são as principais plataformas para você ficar ali, ó, de olho em tudo? YouTube principalmente, então a gente tem ali os vídeos que estão mais populares, o que está pegando bastante na comunicação da galera de esportes eletrônicos e de games, principalmente o Google, na hora de você procurar sites especializados de esportes eletrônicos e games. Mais tarde nessa aula eu vou explicar para vocês, né, alguns desses sites especializados que eu acho interessante, que eu separei aqui do Brasil em português, tá? Porque também tem a cobertura internacional, mas eu trouxe só em PTBR pra gente, entendeu? E, é claro, o Google Trends, que é um negócio muito interessante, já já eu vou explicar para vocês, e também as redes sociais, porque a gente está acompanhando ali, às vezes tem um assunto quente, às vezes tem uma hashtag que tá pegando e você não entende como, você vai lá no Twitter, você vai lá no Instagram, você vai lá no TikTok, na Twitch para ver o que tá acontecendo, porque às vezes você recebe ali a fofoca, né? Porque, né, a gente gosta de uma boa fofoca, de uma boa novidade, você consegue ver por ali. E sempre se atentar às hashtags regionais do seu país e do mundo, porque às vezes você pode fazer um conteúdo que se determina para a galera da sua região, às vezes um conteúdo BR ou então um assunto que está pegando no mundo todo e que os brasileiros também vão querer saber um pouco mais sobre. Bora falar então um pouquinho sobre Google Trends, porque honestamente existem sim alguns aplicativos, inclusive até mesmo ferramentas que são pagas, que você pode observar, né, quais são as palavras-chave que estão hitando no momento. Bah, o que é uma palavra-chave? É basicamente um resumo de todo aquele assunto que você vai procurar, que vai determinar notícias, vídeos, publicações, enfim, tudo sobre aquele assunto. E no caso do Google Trends, por que ele é legal? Porque ele te mostra o que está hitando em ciência, no agora e também em jogos, seja no Brasil, seja em questões regionais, até mesmo de estados e também no mundo. Então, fazendo um jeito bem simples para vocês, tá? Eu peguei aqui no meu celular para você ver que, pô, você consegue acessar de qualquer maneira. Você coloca Google Trends no Google. Você pode tanto explorar quanto entrar em alta e ver aqui pesquisas do ano. Isso é bem legal, tá? Pesquisas do ano para você entender o que está popular num ano ou não, para você pensar em conteúdo que não seja aquele super, agora, precisa ser feito agora, senão fica velho, entendeu? Então vamos aqui mostrar rapidinho no explorar para vocês. Então, ó, Brasil, últimos 2 meses e mostram aqui os assuntos. E aí você pode mudar país, Brasil, período, qual é o período que você quer e categoria.
Olha só as categorias que a gente tem. E por que isso é importante e legal? Você pode ter inúmeros insights de conteúdo. O que é insight, Bárbara? É ideia, né? Sou eu aqui falando marketês, gente. Vocês me perdoem? A gente do mercado, a gente fala muito inglês, muito marketês. Algumas palavras a gente vai ter que colocar aqui na cabeça de vocês. Então, insight é uma delas. Poderia falar ideia? Poderia, mas a galera é fresca e eu vou junto. A gente vem aqui no Trends, vamos aqui em alta. E você tem diárias e tempo real. Tempo real, últimas 24 horas, são os assuntos mais falados. E aqui a gente pode selecionar. Então, por exemplo, ciência/tecnologia, que é justamente o mercado de games, a gente vê últimas 24 horas, Elon Musk no Twitter, Gundam, conteúdo para download, Asteroide Terra, Nintendo, Legend of Zelda, inteligência artificial, tipo de dado, Final Fantasy, Square Enix, Legend of Zelda de novo, Diablo da Blizzard, Call of Duty Activision, e aí você vai pesquisando até dizer chega. O que a gente tem aqui? Pelo menos 3 palavras diferentes falando sobre o mesmo assunto. Por mais que aqui eu tenha mostrado para vocês em questão de jogos, dependendo do momento, se algo estiver hitando, ou seja, super popular no mercado de esportes eletrônicos, vai ser aqui no Google Trends que a gente vai ver o que está sendo mais falado pela comunidade, o que está sendo mais procurado pelo Google. Então, aqui a gente tem o tempo real e aqui em diárias. Aqui em ver mais, como eu tinha mostrado para vocês, mostra a categoria jogos. E aí, por exemplo, não quero pegar dessas últimas 4 horas porque quero fazer uma pesquisa mais intensa e pensar bem no meu conteúdo. Beleza. A gente coloca aqui então nos últimos 30 dias, que é o último mês, né, de jogos. E aí aqui, pesquisar assuntos em ascensão. De novo, são aqueles assuntos que acabam explodindo de pesquisas e que eles podem ser algo que vai ser só naquele momento ou então algo que vai acontecer ao longo do tempo. Então fique de olho em pautas que são chamadas de hard news, né, que são aquelas matérias que você precisa postar em no máximo 2 dias, senão você perde, e aquelas que são de um tempo mais útil, por assim dizer, né? Dentro do jornalismo a gente chama de pauta gaveta, porque você pode conseguir postar em qualquer momento e ainda vai ter essa busca, essa procura do público. Então aqui, de novo, né, a gente vai ver Legend of Zelda novamente em procura. Afinal de contas é um jogaço, né? E a gente tá na semana de lançamento dele. A gente tem aqui, ó, Legend of Zelda, jogo eletrônico em terceiro. Em quarto, Legend of Zelda, série de videogame. Em quinto, The Witcher, série de televisão. Isso eu coloquei em jogos. Agora eu vou escrever a palavra-chave e-sport. Eu vou tirar até o S. E-sport dentro da categoria jogos. E aí o que a gente tem? A gente tem interesse por sub-região, né, que eu tinha falado para vocês, e os assuntos relacionados. Eu vou colocar aqui, ao invés de 30 dias, os últimos 90 dias. Porque aqui a gente tem, por exemplo, assuntos relacionados, League of Legends, que é em ascensão, né? E tem também tanto em ascensão quanto principais. E aí, você tendo essa noção, você fala, poxa, então com a parte de esportes, o LoL, League of Legends, tem interesse do público. O que eu posso fazer quanto a isso? Dentro do Google Trends, você pode também ver quais são as palavras-chave que estão se relacionando a League of Legends e também sendo procuradas. Agora, a gente está em um momento de um campeonato internacional que se chama MSI, do LoL. E esse tá entre os termos mais procurados do Google Trends. Então, uma pessoa que entraria no dia de hoje, né? Então, a gente tem essa questão de datas, etc. Ela veria isso e saberia que está na hora de fazer um vídeo sobre o MSI. Então, ela precisa saber, bom, esse é um assunto que está em procura quente agora. Então, depois de quantos dias será que eu vou conseguir ainda postar ele e ele ter uma boa retenção? E é justamente por isso que tem os gráficos do Google Trends, para mostrar o aumento ou diminuição da procura de uma palavra-chave. E é essencial que, se você pelo menos, né, se importe em questão de audiência, você tenha isso na cabeça, porque você pode trabalhar com curto prazo, com coisas que estão quentes em ascensão, como vocês viram aqui no Google Trends, ou então coisas que são mais longas, que você pode ver o interesse grande do público, independente se faz 1 ano ou mais. Bom, como eu falei, separei aqui alguns sites legais para você ficar de olho nas notícias, tá? Além do Google Trends. Então, Globo e Esportes, é o G1, né? É o GE, na verdade,
que você vai observar como eles tratam a cobertura. Eu gosto bastante dos textos, da forma como eles fazem análises, apurações também. Ainda assim, a parte de esportes eletrônicos dentro do Globo Esporte não é a principal deles. Dentro do The Enemy, por exemplo, é ali meio a meio, divide a atenção junto com games tradicionais, mas eu gosto também porque eles falam sobre assuntos que são quentes, tratam bastante sobre influenciadores. Às vezes é importante você também falar em um contexto noticioso sobre o que os jogadores e influenciadores do mercado estão fazendo ou deixando de fazer, porque é interessante também. E tem também o pessoal do Mais Esportes, realmente um site completamente focado, né, nos esportes eletrônicos e na cobertura. Ele é um pouco mais tendendo para o League of Legends, mas não tem problema porque também existem os outros nichados, como Valorant Zone, que é para o Valorant, e The Clutch para o CS, por exemplo. E aí, finalizando, nós temos ESPN eSports, né, que é um viés tal qual o GE, bem jornalístico mesmo, né, que trata sobre alguns assuntos que os outros, que são mais ali abraçando a comunidade, tratam, mas são maneiras distintas de cobrir o conteúdo de um jeito que dá para você entender, que é distinto, mas ainda dá para fazer de uma maneira que seja sua. E aí, alguns deles não têm produção audiovisual, não tem produção de roteiro, ou então se tem, sei lá, 20% do resto da produção do site. O que isso mostra pra gente? Que existe muito espaço a ser explorado no mercado de vídeos aqui do Brasil, tá? Principalmente em esportes. Porque quando a gente fala sobre cobertura, sobre obtenção de informação, eu não sei vocês, mas eu normalmente prefiro ver alguma coisa em vídeo. E poxa, eu já li muito, né, a faculdade de literatura tá lá pra me lembrar ali dos momentos. Mas a real é que hoje em dia o público prefere mais vídeos. Então, poxa, se os grandes sites que cobrem sobre esportes não fazem tantos vídeos, não fazem tantas lives, é a hora de você também botar a mão na massa e fazer também. Eu vou dar algumas dicas para você que está começando, que quer se embrenhar no mercado de esportes, principalmente como roteirista, criando conteúdo. A primeira delas é muito simples e que vai ser difícil para você realmente incorporar, porque demora, mas tudo bem. Não se compare com mais ninguém além de você mesmo, ou mesma, ou mesme, entendeu? Por quê? Não tem como você ficar olhando aquela pessoa que fez a faculdade lá em Paris, entendeu? Teve todas as oportunidades do mundo, porque não é a nossa realidade. O que a gente tem é o que dá para fazer. Não espere por uma oportunidade perfeita para você criar aquele conteúdo, porque a real é que isso não existe. Vamos supor então que você do nada fique milionário, milionária e compre os melhores equipamentos do mercado. Daqui a literalmente uma semana vai ser lançado novos produtos que vão superar esses que você acabou de comprar. Então a questão é, comece a fazer. Não espere a oportunidade certa, o momento correto, porque isso nunca vai chegar. A gente sempre vai sentir que precisa evoluir em alguma questão, em algum aspecto. Então vai lá, faça. Outra coisa também importante, tenha um portfólio para mostrar para as empresas. Então, se você quer ser roteirista, abra seu canal do YouTube, crie ali um portfólio do qual você pode mostrar para as pessoas inúmeros formatos, inúmeros assuntos. Então, se você gosta de games, beleza. Você gosta de esportes? Show! Então, fale sobre esportes de maneiras distintas. Fale sobre o competitivo, fale sobre os pro players, fale sobre os resultados, fale sobre backstage. Crie um ecossistema de conteúdos diversos que você possa depois mostrar numa entrevista de emprego e falar: ah, isso eu já fiz, olha só que bacana. Outra coisa, se você abriu o seu YouTube, agora, quais são os próximos passos? Tenha também um Twitter e tenha também um LinkedIn. Ambas essas redes sociais são muito importantes para que você crie um senso de comunidade e consiga conhecer as pessoas corretas para você seguir. Então, veja qual que é o seu objetivo e siga exatamente pessoas que trabalham nesse ramo, que falam sobre como é criar esse conteúdo, seja no Twitter, que é uma plataforma muito importante pra gente que é de esportes eletrônicos, ou pro LinkedIn, que é num aspecto profissional 360, ou seja, abrangendo tudo. É bom, essencial que você esteja lá colocando a cara no sol, entendeu? Porque a gente precisa mostrar o que a gente tá fazendo pra galera.
E aí, nessa sua busca por diferentes formatos, diferentes assuntos, diferentes conteúdos, você vai também aprendendo outros aspectos, que é, por exemplo, entender o Analytics. O que é o Analytics? É um sistema no qual oferece os dados, os números de como foram os seus vídeos, as suas publicações. O Analytics ali do YouTube, ele é bem funcional, eu adoro, porque dá para você entender alguns aspectos que aos poucos você vai juntando e faz meio que um quebra-cabeça, entendeu? Por quê? Você entende em qual minutagem as pessoas não gostaram do vídeo e saíram. Você entende em qual minutagem as pessoas curtiram aquele vídeo. E você vai entendendo, poxa, mas esse meu vídeo aqui, eu fiz o mesmo formato num assunto diferente e esse de assunto diferente flopou? Temos uma dica aqui. O formato funciona, talvez, mas o assunto, o tema que você pegou, talvez não tenha atraído tanto a galera que te segue. Isso é outra coisa importante também. Você precisa entender qual é o seu público, o que ele quer e também o que você quer como criador, porque não adianta de nada você fazer só o que os outros esperam e você vai morrendo por dentro, gente. Aí eu vou falar, isso daí é uma dica pessoal mesmo. Você tem que misturar os dois, equilibrar. Equilíbrio é, assim, tudo na vida, entendeu? Então é um pouquinho de algo que a galera quer, gosta e que você pode oferecer e também um pouquinho daquilo que você curte, que faz seu olho brilhar. E se você não quiser ser criador também, tudo bem, de boa, vá fazendo aquilo, né? Então se você tiver, por exemplo, num trabalho, fazendo a parte de roteiro, o quanto que o Analytics é importante para entender quais são os vídeos que vão viralizar, que vão ser populares e quais são aqueles que nem tanto, né? Então isso pode ser aplicado numa esfera pessoal, mas também profissional. É importante. Gente, até eu sou péssima em matemática, odeio números. E eu me dou bem com Analytics, é fácil, é responsivo, você consegue entender as coisas, sabe? E sempre procurando isso. Poxa, por que o público gostou desse formato? Qual que é o assunto que deu aqui, virou a chavinha? Agora tá na hora de falar sobre referências, porque elas são essenciais em qualquer coisa que você vai fazer. Desde um vídeo curto para as redes sociais, ali 1 minuto, até uma super produção de um documentário, fechou? Bora lá então. Primeiro, antes de tudo, eu acho que você precisa assistir às transmissões oficiais de campeonatos, tá? Então, desde a LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire, até o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Ali nós temos produções distintas, roteiros diferentes, equipes completamente diferentes umas das outras. E, portanto, nós temos comunicações muito 880, nós temos tipos de jogos que são completamente assim, um é de um jeito, um é um MOBA, né, ou seja, Multiplayer Online Battle Arena, que é o LoLzinho, que é o Dota, o outro é um Battle Royale, que é aquela galera, todo mundo se juntando para ver quem é que sai o último ali, vencedor, e isso também se aplica dentro do roteiro, seja uma transmissão mais rápida, porque o formato exige, porque o público é mais ansioso, precisa das coisas papum, ou então às vezes a transmissão é mais calma, porque dura a tarde toda, ou então às vezes a transmissão, é pá, rápido e nananana. Por quê? Porque a transmissão que está acontecendo no digital também está acontecendo na TV e precisa alinhar com os horários da publicidade na televisão. Então tem todos esses aspectos, as histórias também que eles trazem são muito interessantes e por eu ser uma grande adoradora de histórias, eu trouxe para vocês alguns documentários que eu acho interessantes que falam sobre esportes eletrônicos e que também têm jeitinhos diferentes de contar histórias. Eu vou começar então primeiro com NVIDIA Experience, que é uma websérie que fala sobre o Counter-Strike no Brasil, que é um jogo de tiro em primeira pessoa muito popular, né, nos esportes. Então, nossa, eu gosto bastante dos episódios deles porque são ali de 6 a 7 minutos, ou seja, não é algo muito longo, que é dividido em episódios e que ainda assim conta uma história longuíssima. Afinal de contas, o Counter-Strike está no Brasil há quanto tempo? E eles utilizam várias pessoas para construir o personagem principal, que é o Counter-Strike, que é o jogo. Então, um personagem, para vocês terem ideia, não precisa ser uma pessoa, pode ser um jogo, pode ser um projeto, e é assim que a gente vai construindo essas narrativas. League of Legends, a origem. Esse documentário
Bem ao contrário do último que eu falei pra vocês, é longo, tá? Mais de 1 hora ali, e ele é de uma mina assim sensacional, ela é escritora, roteirista, diretora, o caramba 4, e ela foi construindo a história do League of Legends ali nos primórdios, né, no comecinho do jogo, e explicando como que foi sendo feito esse amor da comunidade. Eu acho que tem um negócio ali, um tchê-tchê, é da Leslie E. Works. Então, assim, eu recomendo, só que ali é mais de 1 hora, né? Pra você realmente sentar a bunda na cadeira e assistir, gente, tá? Ou então, se quiser ir assistindo de pouquinho em pouquinho, eu não recomendo porque esse é pra assistir de uma vez só. Assim como Free to Play, que é um dos documentários que ali no começo do esporte, ele marcou tudo. Ele tem um formato interessante que traz 3 personagens, que são todos jogadores profissionais, que têm suas histórias enveredadas, ou seja, uma se misturando a outra ali. E esse formato, olha só que interessante, é utilizado até hoje muito no esporte. E esse documentário, gente, eu falo isso até arrepiada, que eu gosto tanto dessas coisas, foi feito há 9 anos atrás, contando a história de jogadores que estavam tentando ali se consagrar e disputando o Mundial de Dota 2. Todos esses você consegue achar no santíssimo YouTube. Agora eu vou falar sobre 2 produções que estão na Netflix, disponíveis por lá. Então você vai ter que ser assinante da Netflix. Então, o primeiro é Explicando, que é uma série maravilhosa que explica de tudo. E um dos episódios é sobre campeonatos de games. É curto, rápido e vem principalmente recheado de informações, de dados. Então, é um jeito diferente de você trazer informação, porque é tudo baseado assim, no que aconteceu, números, pesquisas, talalá, e acho que isso é muito interessante da gente ter como referência. Além disso, nós temos 7 Days Out, ou então Reta Final, cujos episódios normalmente mostram por trás das câmeras de grandes eventos. E o último episódio fala sobre ali as finais do campeonato de League of Legends norte-americano. E, gente, o que dizer? Apenas sentir. Vamos lá. É um projeto que tende a mostrar como que é a produção desses grandes eventos. Porém, esse mostra principalmente como você pode chegar num lugar, ter uma visão de uma história e de repente você vai ver mudou tudo. Mudou tudo porque aconteceu uma história mais interessante, mudou tudo porque, enfim, coisas da vida, né? No caso de Reta Final, era para eles mostrarem os bastidores do evento e acontece que eles mostram uma situação, assim, muito delicada de um pro player que, assim, se eles perdessem aquela história tendo acesso a tudo, honestamente, entre a gente, seria burrice da Netflix. Então eles foram lá, mostraram, mudaram a história e ainda permaneceram ali no assunto. Eu acho muito interessante, porque a gente precisa estar preparado para tudo, principalmente para produções das quais a gente não tem um roteiro fixo, porque você também vai ter que se preparar para isso. Às vezes o seu roteiro, ele vai poder ser lido de cabo a rabo, sem precisar mover uma vírgula. E às vezes é algo fluido, porque vai depender da pessoa que você está entrevistando. Às vezes você só tem as perguntas. E aí, como é que você faz? Então, esse é um bom exemplo que eu gosto bastante. Eu sei que já falei sobre algumas coisas que você deveria assistir para ter ali como inspiração, né, para ter como grande exemplo. Só que agora eu vou falar também de outras produções que você pode assistir que vão te ensinar bastante e também a tornar as coisas um pouco mais palpáveis, entendeu? Para nossa realidade, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter uma equipe enorme, de viajar, fazer conteúdo. Seria ótimo. Mas não é assim. Então eu vou começar com Rainha de Copas, que é justamente um mini documentário que fala sobre o campeonato de Minas, inclusivo aqui no Brasil, de Dota 2. Só que tem um problema, ele tá em inglês. Mas é o único, eu juro, o resto tem ali legenda, você pode assistir em português. E ele é interessante justamente para vocês verem a situação de Minas no mercado de esportes, como a gente, né, tem que ir ali lutar 2, 3 vezes mais. E eu acho que é uma parada que a gente precisa entender, compreender e tentar levantar no mercado. E já fazendo um gancho com isso, eu vou também puxar sardinha para uma produção que eu fiz parte, e algumas pessoas muito especiais também fizeram parte junto comigo, que é o LGBTQIA+, e esportes de todas as cores, do MGG Brasil, que a gente fala
sobre o Vale no mercado de esportes eletrônicos. E é engraçado porque já faz um tempinho que a gente fez esse conteúdo, e é muito interessante ver a história das pessoas quando a gente fez, a gente gravou, e como essas mesmas pessoas estão hoje, como elas cresceram, como elas evoluíram. Então, acho que isso dá uma boa noção também de como que você pode preparar o seu storytelling, ou seja, a maneira como você vai contar histórias para que aquele conteúdo seja relevante para o resto da vida. E aí, fazendo essa mistura de personagens que eu tinha falado pra vocês antes, a gente tem aqui mais duas referências. Rainbow Six Siege Em Busca da Vitória, que assim como esses outros dois exemplos, esse daqui também pode ser achado no YouTube. E Just a Little Game, Os Bastidores da Loud, no Globoplay, então tem a plataforma paga ali no meio. Mas esses outros você pode achar no YouTube no 0800. E aí esses dois, eles têm essa mistura de personagens, né? Essa coisa bonita de enveredar uma história na outra, e você começa falando de um, termina falando do outro, e ainda assim tudo se conecta para contar uma jornada ainda maior. Que pode ser do campeonato, que pode ser do jogo, que pode ser da vitória ou da derrota. Eu acho isso muito bonito. E agora eu vou falar sobre influenciadores para vocês seguirem, que falam um pouco sobre essa questão de roteiro. O primeiro de todos é o Raoni Marques. Eu acho que ele é muito interessante porque no canal do YouTube dele, inclusive, tem algumas dicas muito bacanas. Não só de como falar sobre roteiro, mas também construção de personagem, como que você deixa uma história linear. E isso é interessante porque você pode falar assim, pô, Bah, mas isso daí é só pra fantasia, né? Vai inventar aí personagem? Muitas vezes, quando a gente fala no aspecto de construção de roteiro, né? Construção de personagem, se um personagem é ali esférico, ou seja, ele tem todos os lados dele, você entende as motivações dele, etc. Ou se ele é plano, do tipo, pô, esse cara é ruim, e ponto final, e você só entende que ele é ruim, tudo isso acaba te ajudando, auxiliando a você trazer uma história mais coerente, mesmo se a pessoa existir, se for uma pessoa real. Porque às vezes você pode contar a história de alguém sendo direto e reto, e às vezes você pode falar sobre ela contando quais são os medos e orgulhos dessa pessoa, quais foram os momentos mais incríveis da vida dela, o que ela está procurando, e isso é o que torna um roteiro engajante. Você realmente se identificar com aquele personagem ou com aquela história e jornada. E a outra é a Flávia Gazi. Eu gosto bastante dos conteúdos dela nas redes sociais, porque são conteúdos que não são muito longos, não são muito extensos, e eles pegam uma parte mais acadêmica. Então, às vezes, você pode assim, poxa, mas é uma linguagem um pouco difícil ali de entender. Às vezes sim, mas faz uma forcinha, porque ela tem conceitos muito interessantes e que podem ser aplicados no nosso dia a dia também, sabe? Eu sei que às vezes pode parecer muito distante, muito longe, uma pessoa que fala sobre a questão, a psique do personagem, as pessoas que falam sobre roteiro de cinema, mas tudo isso acaba munindo a gente pra gente ser ainda melhor no que a gente vai fazer. Seja um vídeo de 1 minuto no Shorts, um vídeo de 3 minutos que vai irritar no YouTube, ou então um super documentário ali de 1 hora e pouco, que a galera vai ter interesse depois de 5, 10 anos, e que você que vai ter feito. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho só sobre esse mundo maravilhoso que a gente tem, né? De escrever histórias, contextualizar as pessoas. Mas eu volto já já numa próxima aula, então não fique com muita saudade de mim não, fechou? E continue que a gente tem muito mais conteúdo por aqui.